Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O Vasco quebrou um jejum incômodo ao vencer o São Paulo no Morumbi pela atual edição do Campeonato Brasileiro. O resultado teve peso duplo. Além de ser o primeiro triunfo como visitante na competição, marcou o fim de uma longa sequência negativa do clube carioca diante de times paulistas fora de casa. A última vez que o time cruzmaltino havia vencido um clube paulista como visitante na Série A havia sido em 2017, contra o Santos, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Vasco venceu por 2-1, de virada, com gols de Evander e Nenê, em uma partida válida pela 33ª rodada daquela edição. Desde então, o torcedor vascaíno convivia com um tabu incômodo e uma sequência de resultados ruins em solo paulista. Foram 22 partidas seguidas pelo Brasileirão Série A sem vencer times de São Paulo jogando fora de casa. Durante esse período, o Vasco acumulou 15 derrotas e 7 empates, em um histórico que deixava a torcida frustrada e desconfiada a cada nova viagem ao estado paulista. A vitória no Morumbi veio, portanto, com gosto de alívio e redenção. Superar o São Paulo fora de casa trouxe mais do que 3 pontos para o Vasco. Foi um triunfo que representou uma virada de mentalidade, uma quebra de paradigmas, e um sinal claro de que o time está em evolução. A equipe demonstrou força, competitividade e personalidade para bater de frente com um adversário tradicional e vencer dentro de um dos estádios mais difíceis do país. A última vez que o Vasco havia vencido São Paulo no Morumbi foi no dia 18 de julho de 2012, quando Fagner marcou o gol solitário de um jogo muito equilibrado. Desde então, o cruzmaltino enfrentou diversas dificuldades contra o tricolor em São Paulo, alternando entre derrotas e empates. Por isso, a vitória atual ganha ainda mais peso simbólico. Outro fator importante foi que este também foi o primeiro jogo em que o Vasco somou pontos fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Antes do duelo no Morumbi, a equipe havia perdido seus 5 compromissos como visitante, contra Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Vitória e Fluminense. A sequência era preocupante e levantava questionamentos sobre o desempenho do time longe de casa. Com 3 gols marcados na vitória contra o São Paulo, o Vasco igualou o total de gols que havia feito nos 5 jogos anteriores como visitante somados. A atuação ofensiva foi eficiente, explorando bem os espaços, e mostrou que o setor ofensivo tem potencial para entregar mais ao longo da competição. A eficiência na finalização foi um ponto-chave para o resultado positivo. Diferente de outros jogos fora de casa, o Vasco demonstrou uma postura muito mais segura defensivamente, mesmo enfrentando um adversário técnico. A equipe teve equilíbrio entre os setores, conseguiu controlar momentos cruciais da partida e se mostrou madura, algo que vinha sendo cobrado pela torcida e pela comissão técnica. O resultado trouxe também um novo ânimo para o grupo, que passa a acreditar em objetivos maiores na temporada. Longe da narrativa de briga contra o rebaixamento, a vitória no Morumbi representa um passo importante para uma campanha mais ambiciosa. O Vasco mostrou que pode competir de igual para igual com equipes fortes e que tem qualidade para brigar na parte de cima da tabela. A confiança do elenco aumentou consideravelmente com o triunfo, e isso ficou evidente na comemoração dos jogadores e no clima pós-jogo. O ambiente interno, que vinha sendo pressionado por resultados negativos, agora respira mais leve, com expectativa de continuidade no bom momento e de evolução coletiva. A torcida vascaína, que sempre se mantém presente mesmo nos momentos difíceis, tem agora mais motivos para acreditar. A atuação sólida contra o São Paulo mostrou que o time tem potencial para brigar por uma vaga em competições internacionais, e não apenas se contentar em se manter na Série A. A comissão técnica, por sua vez, ganha tranquilidade para trabalhar e corrigir erros com mais estabilidade. O time ainda tem margem para crescer em aspectos táticos e técnicos, mas demonstrou que está no caminho certo. O planejamento para o restante da temporada pode ser mais ousado e voltado para metas superiores. Com a moral renovada, o Vasco pode usar essa vitória como ponto de virada para construir uma nova fase na competição.
O elenco começa a ganhar forma, a confiança entre os setores aumenta, e os jogadores mais experientes começam a puxar a responsabilidade em momentos decisivos. A quebra do tabu contra times paulistas fora de casa e a excelente atuação no Morumbi mostram que o Vasco tem capacidade de mirar o topo da tabela. Ainda há um longo caminho pela frente, mas o recado foi dado. Este Vasco quer, sim, brigar por coisas maiores em 2025. Se mantiver esse nível de entrega e competitividade, o torcedor pode esperar por uma temporada mais positiva. O sonho de retornar à elite como protagonista está vivo, e o primeiro grande passo já foi dado. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Carlos Ancelotti, atual treinador da seleção brasileira, surpreendeu ao comentar sobre o futebol nacional em uma recente entrevista. Durante a conversa, o italiano mencionou diversos clubes do país, mas fez questão de destacar um time em especial, o Vasco da Gama, comandado por Fernando Diniz. Ancelotti elogiou de forma enfática o trabalho de Diniz e não economizou nos elogios ao desempenho recente do Vasco. Para ele, Fernando Diniz é, na atualidade, o melhor técnico brasileiro em atividade, não apenas pela filosofia de jogo, mas pelo equilíbrio tático que tem dado à equipe cruz-maltina. Segundo o treinador da seleção, o Vasco vem apresentando um futebol muito bonito de se ver. Ele destacou a qualidade da saída de bola da equipe e a maneira como o time consegue construir jogadas com paciência e objetividade até chegar ao gol. No entanto, Ancelotti também elogiou a capacidade do Vasco de adaptar seu estilo de jogo às necessidades da partida. É um time que sabe sair jogando com técnica, mas também sabe dar chutão quando precisa, afirmou o italiano, valorizando o pragmatismo que Diniz conseguiu inserir na equipe. O técnico europeu destacou que, mesmo sem um elenco repleto de estrelas, o Vasco se mostra uma equipe extremamente bem ajustada, com um padrão tático definido e jogadores comprometidos com a proposta de jogo. Para ele, esse encaixe coletivo é o que tem feito a diferença. Ancelotti foi além e disse ter convicção de que o Vasco conquistará pelo menos um título ainda nesta temporada. Ele ressaltou a competitividade do time e a consistência das atuações, principalmente nos jogos em casa, onde acredita que poucos times conseguirão vencer. O treinador afirmou que vencer o Vasco em São Januário é uma missão duríssima. O ambiente, o apoio da torcida e a intensidade da equipe tornam o estádio um verdadeiro caldeirão. Mas o que mais chamou a atenção de Ancelotti foi o desempenho do time fora de casa. Ele citou especificamente a vitória do Vasco sobre o São Paulo, no Morumbi, por 3-1. Disse que assistiu à partida completa e que ficou impressionado com a postura da equipe. Segundo ele, o Vasco dominou o jogo do início ao fim, dando a impressão de estar atuando em casa. O técnico destacou que, mesmo em um estádio hostil e contra um adversário de tradição, o Vasco foi superior em todos os aspectos: posse de bola, finalizações, organização defensiva e controle emocional. Isso, para Ancelotti, é reflexo direto do trabalho de Fernando Diniz. Além de analisar o time como um todo, Carlo Ancelotti também revelou que está observando individualmente alguns jogadores do Vasco. Ele disse que vários atletas chamaram sua atenção e estão sendo monitorados de perto pela comissão técnica da seleção. Entre os nomes que ele mencionou com mais entusiasmo está o de Felipe Coutinho. O meio-campista, que retornou ao futebol brasileiro para atuar no Vasco, foi elogiado por sua qualidade técnica e leitura de jogo. É um jogador com talento indiscutível, disse Ancelotti. O treinador reconheceu que Coutinho ainda busca retomar sua melhor forma física e ritmo de jogo, mas destacou que o camisa 11 vascaíno ainda pode ser muito útil à seleção brasileira se mantiver a evolução atual. Ele frisou que está atento ao desempenho do atleta. Ancelotti também aproveitou para mandar um recado direto a Fernando Diniz. Ele fez questão de deixar registrado seu respeito e admiração pelo trabalho do técnico vascaíno, desejando sucesso e reconhecendo a contribuição de Diniz para o futebol brasileiro. Essas declarações repercutiram fortemente nos bastidores do futebol nacional. A fala de um treinador do calibre de Ancelotti reforça o momento positivo do Vasco e valoriza ainda mais o projeto que vem sendo desenvolvido no clube nesta temporada. Com moral elevada e reconhecimento internacional, o Vasco segue firme em sua trajetória em 2025. E, agora,
com a bênção do treinador da seleção brasileira, o time tem ainda mais motivos para acreditar que pode, sim, brigar por títulos e fazer história neste ano. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!